As constantes notícias de conflitos no Oriente Médio e na Europa envolvendo imigrantes muçulmanos fazem com que temas relacionados a essa cultura estejam sempre em discussão. E um dos assuntos que mais debate gera é a situação das mulheres islâmicas, em especial nos países mais radicais. Esse interesse não é de hoje. No início do século XXI, esse tema esteve bastante em voga, especialmente por conta de dois livros que se tornaram best-sellers, Lendo Lolita em Teherã e Persépolis. E é sobre essas duas obras a nossa conversa de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos. E hoje conversamos sobre esses dois livros que já são bem conhecidos, ambos lançados no início do século, há cerca e pouco mais de 20 anos, e que trazem pontos de vista diferentes de uma mesma temática, a Revolução Iraniana e seu impacto sobre o país, e em especial sobre a situação das mulheres. Ambos são de autoras iranianas, atualmente radicadas fora do país, mas que viveram essa realidade. Como sempre, eu deixo o link para aquisição dessas obras na caixa de descrição, através da Amazon, e lembro a vocês que entrando no site através desses links e adquirindo qualquer produto, não é necessário que seja apenas livros, eu recebo uma pequena comissão que é integralmente repassada para uma instituição de auxílio social. Então eu já deixo meu agradecimento de antemão a quem puder colaborar nessa ação assistencial. Na caixa de descrição você encontra também links para outros vídeos do canal, para as minhas outras redes sociais e para a minha lista de livros desejados. Então não deixem de dar uma olhada lá, porque tem outras informações importantes que complementam o vídeo. E esses dois livros, como eu falei, foram best-sellers e geralmente são comentados juntos porque realmente se complementam. Eu vou começar falando sobre o Lendo Lolita em Teherã, que eu já vinha querendo ler há um tempo, e esse ano resolvi colocá-lo na minha lista de 12 livros para o ano, e aqui está a minha opinião. É um livro de autoria da professora iraniana Azar Nafisi, foi publicado em 2003, e desde então já foi traduzido para 32 idiomas. E esse é um livro de memórias, né, das experiências da autora, quando retornou ao Irã em 1978, após uma temporada nos Estados Unidos, um pouco antes da Revolução, né, que aconteceu em 1979. O Irã, nessa época, era um país bastante próspero, mas governado com mão de ferro pelo Shah, né, numa ditadura bastante brutal, com gastos absurdos, e isso causava um descontentamento muito grande da população, especialmente das classes, né, menos favorecidas. Então, revoltas populares, estudantis eram frequentes, tinham o apoio do clero islâmico, que não via com bons olhos, né, a aproximação com o Ocidente e a crescente liberalização dos costumes. Então, após a tomada do poder e a deposição do Shah, o líder islâmico, né, na época o Ayatollah Khomeini, que era uma figura extremamente popular no país, estava exilado, então ele retornou e assumiu o poder. E aí o Irã passou de uma ditadura para outra, ainda mais repressora, e que provocou uma mudança extremamente radical nas bases da sociedade, controlando até os mínimos aspectos da vida diária. E essas novas leis atingiram especialmente as mulheres, né, que de um dia para o outro passaram a ter que usar o hijab, que é aquele véu que cobre os cabelos, ou o chador, que é aquela túnica longa que deixa só o rosto de fora. Elas eram terminantemente proibidas de usar maquiagem, pintar as unhas e outras perversões ocidentais, né? Chegando ao cúmulo de serem detidas pela polícia de costumes até por correrem para pegar um ônibus, porque ao correrem o balanço do quadril instigaria pensamentos impuros nos homens. A meu ver, essas leis absurdas, né, não prejudicam apenas as mulheres, porque colocam todos os homens como tarados e abusadores em potencial, né, como animais no cio que não conseguem se controlar. E como todo estereótipo, gera preconceito que acaba atingindo os homens como um todo.
Além disso, muitos jovens já criados nesse ambiente acabam crescendo com essa visão já incorporada e irão se comportar na vida adulta de acordo, né? Ainda mais se tiverem o respaldo da lei. Aqui no livro, nós temos um exemplo do irmão mais novo de uma das personagens, que, como o pai morreu, apesar de ele ainda ser um adolescente, tem cerca de 15 anos, ele agora é que manda na casa e é bastante agressivo com a mãe e com a irmã. E esse é um dos fatores, né, que está causando tantos problemas com os refugiados na Europa, porque os homens chegam lá querendo impor uma realidade com a qual eles estão acostumados, mas que não é a realidade dos países europeus. E, logicamente, também todos os produtos culturais do Ocidente foram banidos no Irã por conta da Revolução. O governo determinava o que os cidadãos poderiam ouvir, assistir ou ler. Em uma cena aqui do livro, a família da protagonista se vê em apuros quando a polícia está perseguindo um bandido que se refugiou no quintal de uma casa vizinha e o único acesso é pelo terraço da casa da família. Só que eles não podem deixar a polícia entrar porque eles têm no terraço uma mini antena parabólica para captar canais estrangeiros. Agora, então imaginem a situação de uma mulher independente, bem-sucedida, professora universitária, que viveu por um tempo nos Estados Unidos e, quando retorna ao seu país para começar a lecionar na Universidade de Teherã, se vê envolvida por esse turbilhão de acontecimentos e tem sua vida repentinamente virada de pernas para o ar. E, além de tudo isso, ela é professora justamente de literatura. E, subitamente, os livros que ela gosta e precisa utilizar em suas aulas somem das livrarias, né, ou são censurados. Por exemplo, com a supressão da palavra vinho de um romance de Hemingway, por exemplo. E à medida que o tempo vai passando, o cerco vai apertando cada vez mais, com repreensões, tentativas de boicote da própria direção da universidade, até que chega a um ponto que leva a autora a se demitir. Mas ela sente que ela precisa continuar exprimindo seu amor pela literatura. Então ela decide iniciar um curso de literatura independente e clandestino, né, em seu apartamento, escolhendo a dedo 7 de suas alunas, né, as mais confiáveis, e que demonstravam maior interesse em realmente aprender mais com os livros. E o livro não é narrado de forma cronológica, e a partir desse retorno da autora ao Irã e a formação dessa sua turma, a narrativa vai e volta no tempo, intercalando acontecimentos passados da sua vida, da história do país, também um pouco das histórias de cada uma das alunas, né, que são bastante diferentes entre si. O livro é dividido em 4 partes, cada uma com o título de um livro ou autor. A primeira é justamente Lolita, onde a turma, né, debate não só esse livro, como outras obras do Nabokov, especialmente uma chamada Convite para uma Decapitação, que eu acho que é inédita aqui no Brasil, pelo menos eu não achei nada, é uma pena, porque eu fiquei bem interessado em ler. E através das obras do Nabokov, elas discutem a opressão do regime, o modo de agir dos guardas revolucionários, a afirmação da autoridade, temas que eram exatamente o que o Robert fazia com a Lolita, que vai muito além de apenas uma perversão sexual. Ele tinha, na verdade, todo um controle, né, minucioso de sua vida, com o objetivo de moldá-la ao ideal de perfeição que só existia na sua cabeça. Então são discussões e análises bem diferentes do que nós normalmente encontramos, porque estão dentro de um outro contexto social, do qual nós não fazemos ideia, né? São pontos de vista que fazem todo sentido para aquelas mulheres e que só nos mostram como esses clássicos da literatura realmente nunca esgotam a sua mensagem, né? E podem soar frescos e inéditos, dependendo do local e da época em que são lidos. A segunda parte é Gatsby e se passa antes da Revolução, quando ainda se discutia os rumos que o país ia tomando,
com os estudantes universitários se dividindo entre os que apoiavam a aproximação com o Ocidente e os que achavam que essa aproximação só traria a ruína moral para o Irã, e pregavam um retorno a um controle maior dos costumes e da moralidade, e uma observância maior às leis religiosas islâmicas. E nenhuma obra poderia retratar isso melhor que o Grande Gatsby, que é o grande retrato do chamado sonho americano, que a autora compara com o sonho iraniano de uma revolução que acabou sendo destruído por ela, da mesma forma que o Gatsby foi engolido pelo seu próprio sonho. E as discussões em torno da obra chegam a um ponto tal em que a professora promove um julgamento do livro em sala de aula, causando maior alvoroço na universidade. É uma das partes mais interessantes aqui do livro. A terceira parte, James, se passa durante a guerra Irã-Iraque, em um dos períodos mais duros, em que as normas de conduta cada vez mais rígidas se somam às dificuldades de uma guerra, como o desabastecimento de alimentos, cortes de energia e a sempre presente ameaça dos ataques e bombardeios. E a autora vê nessa situação de incerteza um reflexo das obras do Henry James, que eu nunca li, mas parece ser um autor de histórias que sempre deixam algo no ar. Fiquei bem interessado em conhecer, especialmente uma novela que ela cita muito, é o Daisy Miller. E por fim, nós temos a última parte, Austen, em que a trama volta ao presente do livro, quando a autora planeja deixar o Irã, e a leitura da Jane Austen traz à baila assuntos como casamentos, homens e a liberdade de escolha das mulheres. Eu gostei bastante da leitura, o que ficou bem claro para mim foi a importância da literatura na formação de um pensamento próprio e também como um modo de refúgio da tirania e da opressão. Porque é onde essas meninas, dentro dessa situação, iam buscar o refúgio e uma certa liberdade, justamente nos livros. Agora, é um alerta. Esse livro aqui é um perigo para nós leitores que gostamos de dicas de obras. Porque além de mencionar vários livros que nós não conhecemos, a gente ainda termina a leitura com uma vontade imensa de reler os livros que nós já lemos. Então é uma leitura que eu recomendo bastante, mas cabe essa advertência e uma outra. Se você pretende ler, lendo Lolita em Teherã, é alérgico a spoilers e ainda não leu os livros mencionados, faça isso antes de ler esse livro, porque a autora fala abertamente dos detalhes, das tramas e dos finais. Para concluir, agora em 2024 saiu um filme baseado nesse livro, mas parece que é um daqueles filmes de circuito, que se chegar por aqui só será exibido nessas mostras especiais que só tem em algumas capitais. Eu espero que não, porque me parece ser um filme muito bom. O link para o trailer está na caixa de descrição. E aí chegamos a Persépolis, da Marjane Satrapi, uma HQ que eu já havia lido há alguns anos, reli agora para fazer esse vídeo. Também é uma obra autobiográfica, lançada em duas partes, a primeira em 2000 e a segunda em 2004, mas que agora é vendida em uma edição única. O título se refere à antiga capital do Império Persa, que era o antigo nome do Irã. Também foi um best-seller, lançado em várias línguas e adaptado para um desenho animado que chegou a concorrer ao Oscar. E grande parte desse sucesso, eu acredito que se deva justamente a essa escolha da autora de lançar a sua autobiografia em forma de quadrinhos, porque isso tornou a obra bem mais acessível e atingiu um público bem maior do que se tivesse sido lançada em livro, porque tem muitas pessoas que leem HQ, mas não leem livros. A história começa com a Revolução, quando a Marge, como ela é chamada aqui, tinha 10 anos. A sua família era de alta classe social e descendia da antiga família real do país. Ela teve uma educação bastante liberal e acesso a livros ocidentais, inclusive de filosofia.
As discussões políticas também eram normais na sua família. Ela tem muito apreço, por exemplo, pelas histórias de um tio que foi preso por ser comunista. E quando acontece a deposição do Shah, a Marge percebe a ascensão do extremismo religioso na sociedade e, para piorar, estoura a guerra contra o Iraque. E a família muitas vezes tem que se refugiar no porão por conta dos bombardeios. Até que um dia, revoltada com a morte de uma amiga, ela se revolta e começa a ter atitudes de oposição ao governo, como consumir música estrangeira comprada no mercado negro ou se revoltar contra o discurso pró-governo de uma professora. Então a família fica preocupada com a sua segurança e a manda para a Áustria, para viver com uma tia. Mas lá, ela, além de ter uma personalidade muito forte, estar no auge da adolescência, apresentando vários problemas, enfrenta ainda um forte choque cultural e preconceito. Ela entra em atrito com várias pessoas, tem que mudar de residência várias vezes, faz amizades questionáveis e vai mergulhando cada vez mais numa vida de sexo, drogas e rock and roll, literalmente falando. Depois de 4 anos, a sua situação só piora e ela acaba retornando ao Irã só para encontrar uma situação ainda pior, com as paredes cheias de slogans rebeldes, as ruas renomeadas com nomes de revolucionários e muitas histórias que seu pai conta dos horrores pelos quais a família passou. Com isso, ela cai numa séria depressão, passa por um casamento que não dá certo, até que decide dar a volta por cima e iniciar seu processo de recuperação, que inclui deixar o Irã permanentemente. Ela se radicou na França e passou a ser uma porta-voz pela liberdade e pela compreensão intercultural. Em 2007, Persépolis foi adaptado para desenho animado, co-dirigido pela própria autora, ganhou prêmios em Cannes, e foi indicado para o Oscar de animação em 2008, mas perdeu para o Ratatouille. Ao contrário da maioria das pessoas, primeiro eu assisti o desenho animado e só então tive vontade de ler a HQ. E talvez por isso, ou por todos os elogios que ele recebe, esse livro não tenha me impactado tanto. A história é bastante interessante, a autora realmente viveu muita coisa em pouco tempo, e soube colocar isso de forma muito bem feita e com muito humor. Os trechos passados no Irã, em meio à revolução, à guerra ou à opressão atual, são muito bem retratados, muitíssimo interessantes, mas a vivência da personagem em Viena fez a história perder o ritmo, e chegou a me entediar um pouco. Eu também achei que a animação apresenta um traço bem mais limpo, mais interessante do que a HQ, embora a trama nos quadrinhos seja mais desenvolvida, rica e detalhada, porque ela esclarece melhor certas passagens que foram apenas mencionadas superficialmente na animação. Então as duas obras se complementam muito bem, eu recomendo as duas. Eu achei o livro muito bom, importante, especialmente pelo caráter histórico e corajoso da autora, vale muito a leitura, sem dúvida. Eu só não considerei essa obra-prima apregoada por quase todos, talvez por conta da expectativa que eu mesmo criei. Em alguns momentos, eu achei que a autora quis se valorizar demais como vítima, a tal da pobre menina rica, que era uma adolescente rebelde, riquinha, que quando a coisa apertou foi mandada para o exterior e não soube aproveitar a oportunidade, caindo na esbórnia. Então, nesse aspecto, eu gostei bem mais do retrato da Azar Nafisi e das suas alunas, que realmente ficaram no país e viveram todo o auge da opressão. Já a Marjane Satrapi me lembrou aquela pessoa que chega no pronto-socorro fazendo escândalo, dizendo que está morrendo, que tem que ser atendido imediatamente porque torceu o tornozelo, enquanto tem gente ali com fratura exposta, aguardando pacientemente o atendimento.
E para quem quiser ainda uma terceira visão sobre o assunto, uma outra opção é Setembros de Shiraz, de Dalia Sofer, acho que é assim que se fala, um livro que infelizmente está sem publicação, só em sebos. Eu não li, mas assisti o filme, muito bom, com o Adrian Brody, né, o ator que fez o pianista, e a Salma Hayek, e que conta a história de uma família judia durante a Revolução Iraniana. É uma história triste, mas também muito bonita, e que traz esse outro ponto de vista, né, de personagens judeus. Quem fez um vídeo excelente sobre esse livro foi a Cristina, do canal Relivrando. Recomendo que vocês deem uma conferida no vídeo dela, né? O link estará na caixa de descrição. E eu termino o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se já conhecem alguma dessas obras, se já leram ou assistiram às adaptações, me contem, né, o que acharam aqui embaixo dos comentários. Vamos conversar mais um pouco sobre o assunto. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.